Bom dia, queridos do meu coração. Olha, na última aula nós falamos sobre o milênio e como Satanás vai ficar preso aqui neste mundo sem ter ninguém para atormentar. Mas aí você poderia me perguntar, Pro, e quando o milênio acabar e quando os mil anos passarem, o que é que vai acontecer? Bem, vamos descobrir agora. O capítulo 16 do livro de vocês tem como título Lar Doce Lar. Ei, não existe nenhum lugar melhor para se estar do que a nossa própria casa. A gente viaja, a gente passeia, é legal. Às vezes a gente até pode até sentir, eu não quero voltar para casa. Mas de fato, quando a gente precisa retornar, quando a gente está em casa, não existe nenhum outro lugar que seja tão bom quanto o nosso lar. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O nosso lar, ele não é aqui. A nossa casa, ela não é aqui. E Deus tem preparado um lar muito melhor para mim e para você. E desse lar nós desfrutaremos após o milênio. Aí você poderia dizer, então nós não iremos morar no céu? Como é isso? Bom, o livro de Apocalipse, no capítulo 21 e 22, ele vem descrevendo a Nova Jerusalém. O apóstolo João, que foi quem escreveu o livro de Apocalipse, ele descreve um futuro lar. Esse futuro lar que será o nosso lar, que é conhecido como a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Se a gente parar para analisar, os 2 primeiros capítulos de Gênesis, eles abrem a Bíblia falando sobre uma criação perfeita, sem pecado. E os 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse antecipam como será a nova criação, ou seja, a Nova Jerusalém, o nosso novo lar, né? Esse lar perfeito também e sem o quê? Sem pecado. Bom, a Bíblia diz o seguinte, olha, depois que passar o milênio, depois que a gente entender no céu, né? A Bíblia diz que serão abertos os livros e nós iremos entender por que algumas pessoas foram salvas e outras não. Por que aquelas pessoas que nós acreditávamos que estariam no céu não estão. Então, depois que a gente entender tudo isso, né, durante esse período, a Bíblia diz que o reino de Deus será estabelecido então agora aqui na terra, através da Nova Jerusalém, a Cidade Santa. E como é que isso vai acontecer? Bom, aí o livro de Apocalipse, ele vem descrevendo essa cidade, porque o apóstolo João, ele diz assim, eu vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Então, essa cidade, né, que Deus está preparando para mim e para você, que é conhecida como a Cidade Dourada, porque a Bíblia relata que ela será toda de ouro, né, e a gente vai ver que os portões serão de pedras preciosas. Eu fico imaginando, e eu sei que minha mente limitada não consegue nem de perto entender ou digamos assim, sonhar de modo real de como será essa cidade, né? Imaginar essa cidade toda de ouro, com portões e portas de pedras preciosas. Eu acho que vai ser um lugar muito lindo, muito maravilhoso, porque eu sei que tudo que Deus prepara pra gente é bom e é sempre o melhor. Então, a Bíblia relata que depois de passados os 1000 anos, a Nova Jerusalém, ela vai descer juntamente com Jesus e os salvos. Quando essa cidade estiver sendo descida do céu, a Bíblia relata que os ímpios que ficaram aqui na terra mortos, né, durante a segunda vinda de Jesus para resgatar os seus filhos, eles irão ressuscitar. E quando eles ressuscitarem, eles irão pensar, na verdade, que eles estão sendo ressuscitados para viver com Jesus. Mas quando eles veem a Cidade Santa descendo, eles percebem que na verdade não é nada daquilo do que eles estavam imaginando. Então Satanás vai reunir todo o seu exército de anjos caídos e vai tentar invadir a cidade. Só que ele vai incitar, né? Ele vai incitar os ímpios, as pessoas que estarão perdidas aqui nessa terra também, a fazerem o mesmo, né? A se unirem a ele e os seus anjos caídos, a invadirem a Cidade Santa. Então a Bíblia diz que descerá fogo do céu e irá consumir todos eles. Eles serão exterminados e o pecado será exterminado completamente junto com Satanás, os anjos e todos aqueles que de alguma forma desprezaram ao Senhor e não fizeram a sua vontade. Então o reino de Deus será estabelecido aqui na terra e a Bíblia diz que não haverá mais luto, nem morte, nem pranto, nem dor. E agora nós teremos a oportunidade de viver ao lado do nosso Salvador num mundo sem pecado. Nós seremos imortais e viveremos eternamente.
Aí eu fico me perguntando de que lado nós estaremos quando tudo isso acontecer. Estaremos dentro da cidade santa com Jesus e os seus anjos, ou estaremos com Satanás e os ímpios, sendo um desses ímpios, né? Eu não quero ser um desses ímpios, eu quero ser a pessoa que vai estar ao lado de Jesus dentro da cidade santa que ele tem preparado. E eu sei que essa decisão ela tem que ser diária, porque eu preciso buscar Deus diariamente para que essa decisão ela se torne real em minha vida, né? Porque nós vivemos uma vida de pecados, nós pecamos todos os dias. A nossa tendência, a nossa natureza, ela é pecaminosa, né? Nós temos tendência para o pecado. E se a gente não vigiar e a gente não buscar a presença de Deus constantemente, e a gente não se alimentar espiritualmente da palavra de Deus e não pregar o evangelho para que Jesus volte e que a gente possa estar entre os salvos, então realmente tudo que nós fazemos aqui neste mundo será em vão. A nossa vida será passageira e daqui para frente nós não existiremos mais. Mas eu sonho em viver eternamente ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao lado do meu amigo e Salvador. Então eu espero que esse também seja o desejo do seu coração, de viver eternamente ao lado do Senhor. E que você também sinta o desejo de se preparar diariamente para estar ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele guarde sua família, que esse seja um desejo de todos vocês dentro do seu lar, da sua casa. Que a sua casa seja um pedacinho do céu. Que a cada dia nós possamos construir juntos esse pedacinho do céu, né? Que é o nosso lar. E que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados diariamente e buscar a presença do Senhor. Tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula.